Oi, Sá, bom dia. Então, já vamos começar, estamos testando aqui. Bom dia, pessoal. Tô aqui esperando para chamar a Lina. Vou chamar a Lina aqui. Oi, Lina. Tô mandando convite para você. Vê se você recebeu aí o convite para entrar. Bom dia, Lina. Oi, bom dia, tudo bem? Bem? Tá me ouvindo bem? Eu sim, Então tá bom. Tem esse fone tirar. Vamos ver se fica melhor. Tá ouvindo agora? sim, também. Ah, então tá bom. Então, bom dia. A gente já tem Muito algumas bem. pessoas aí para acompanhar com a gente. Oi, Marta, bom dia. Que bom que vocês estão aí. Bom, vamos começar? Vamos sim. Né? Assim as pessoas vão entrando. Bom Uhum. dia. Sou Lucy, da Virtudes. Essa é a nossa primeira live, né? E para enriquecer aí a nossa conversa, eu chamei a Lina Nakata, trabalha na Great Place to Work. Ela é cientista de dados, né? Trabalha também como co-presidente aí da PWN, né? Professional Women Network, e diretora de comunicação da Angrade. Fala um pouquinho aí pra gente. Sobre o trabalho de A forma carreira, geral? sobre o que você faz, pra gente conhecer um pouquinho também. E aí a gente Sim. entra aí na nossa conversa, que hoje a gente vai falar sobre carreira pós-Covid. Conta um pouquinho para as pessoas também te conhecerem.
Tá legal. Bom, a minha formação em administração, eu acho que quando a gente vai escolher uma profissão, escolher um curso na faculdade, é sempre um desafio, a gente não sabe exatamente o que quer fazer. E eu sempre gostei de números, então acabei escolhendo administração por entender que eu poderia ver um pouco de tudo, por entender que as empresas precisam de uma boa gestão e aí, nisso, eu tinha certeza que eu ia começar com finanças, justamente pelos números, mas no final eu gostei mais de recursos humanos, né? Acho que quando a gente trabalha com pessoas, é a variável, vamos dizer, mais imprevisível para o bem ou para o mal dentro das É, empresas. E aí foi o que mais me chamou a atenção. E depois disso, eu fui fazer o mestrado e doutorado em gestão de pessoas dentro do curso de administração. E eu acabei, né, olhando vários processos de RH, estudando tanto na teoria, mas também querendo olhar na prática. E no Great Place to Work, né, eu trabalhei lá durante o período em que eu fui consultora de algumas empresas para olhar o que é o ambiente de trabalho deles, como fazer melhorias, né, propor uma liderança que consiga fazer com que o ambiente seja mais saudável, mais agradável para todos e já que isso, claro, né, produz resultados melhores. E aí eu acabei indo para a academia, fui ser professora, né, entendi que ser professora também era algo muito, né, gratificante para mim. Só que, por outro lado, eu entendi que também não queria fazer isso de tempo integral, né? Então, eu acabei voltando para o Great Place to Work para trabalhar com dados, então eles começaram essa nova área para, né, aprofundar a questão de conteúdo, para melhorar essa parte de dados que poderiam ser melhor aproveitados. E aí meu trabalho é esse, né, juntar dados numéricos com dados qualitativos, que também são muito importantes, né, saber o que é que as empresas fazem de bom para as pessoas, porque as pessoas realmente vão inovar, vão dar o seu melhor a partir do momento em que elas sentem, percebem que elas são bem tratadas, né? Não só como funcionárias, mas como pessoas. muito bom, Lina. Acho que a gente então aí tem bastante conteúdo para contribuir e tornar essa nossa life mais rica, né? Obrigada por aceitar o Uhum, convite para a gente falar então um pouquinho aí de carreira nesse momento, né? A uhum, Virtudes, ela tem esse expertise, a gente trabalha aí na jornada do profissional, ajudando nessa tomada de decisão. Então, eu acho que esse é um momento que a gente pode contribuir também para que as pessoas pensem, né, também sobre carreira. O quanto aproveitar essa oportunidade, né, por mais difícil que pareça, para tornar positivo esse momento, né? Então, eu acho que até para começar assim a nossa conversa, o nosso debate, a gente vai trazendo alguns pontos. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem ir colocando aí nos comentários, que aí no final a gente também fala um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que uma pergunta importante é por que falar de carreira, né? Nesse momento que a gente tá vivendo, num momento aí de tanta incerteza, de ansiedade, receios, né? A gente tem receio de perder o emprego. Como que vai ser? Como é esse novo normal aí, né? Porque a gente não vai voltar mais para como era antes. Então, como que a gente pode pensar em carreira, né? E por que pensar em carreira neste momento? Então, hoje eu vou trazer alguns pontos, Lina, para você falar, eu também vou uhum, contribuir aqui com a experiência. Então, para a gente pensar nisso, quando a gente fala por que carreira, por que pensar num plano de desenvolvimento, no momento em que a gente está como home office, né? Mas é um home office aí diferente. Então, acho que são temas importantes para a gente falar aqui um pouquinho. E o porquê falar, né, de carreira neste momento de ansiedade, de dúvidas, de receios, e por que falar de um plano de desenvolvimento, Lina? tá bom. Bom, carreira para mim sempre foi um tema importante, né? É um tema que eu estudo já há alguns anos, mas em certos momentos ele se torna mais crítico, como é agora, por exemplo. Né? A gente costuma pensar a carreira em novas possibilidades, em novos caminhos, em trajetórias que nem sempre são lineares, né? E eu gosto muito do conceito que diz que carreira é um conjunto de experiências acumuladas ao longo da vida.
E são experiências diversas, não é só aquela experiência de carteira registrada, né? São experiências que a gente faz, por exemplo, na PWN, como voluntárias, são, né, diversos papéis que nós fazemos, né? Quando a gente contribui para alguma plataforma, quando a gente quer fazer alguma coisa que vai fazer com que a gente seja um profissional com mais competências, né? Não importa para qual finalidade. E nisso, né, a gente vê que carreira tem cada vez mais mudado, né, nesse papel das pessoas. Muita gente coloca a carreira, claro, em primeiro lugar, em primeiro plano, né? E a ideia é essa, entender que o contexto influencia muito de como que nós vamos pensar em carreira, né? Se antes a gente tinha uma carreira de sucesso, né, baseado em ficar em poucas empresas, porque você consegue crescer, você consegue se dedicar a uma organização, hoje em dia, mesmo que você queira, você não consegue, né? A empresa vai ser comprada, a empresa vai desaparecer, o seu setor não vai existir mais, as competências com as quais você se formou, né, lá, por exemplo, na faculdade com seu diploma não serve mais. Então, a gente percebe que essas habilidades têm uma duração cada vez mais curta, né? Então não adianta mais a gente se preparar para alguma coisa, sendo que aquilo não vai existir mais daqui a alguns anos. Né? Isso a gente vê que acontece de maneira cada vez mais rápida e carreira é se reinventar a todo momento, né? Entender o que é que você tem de pontos fortes, quais são competências que você nunca desenvolveu e que podem, né, ser muito potencializadas, assim como entender que alguns pontos também são mais frágeis em nós mesmos e que a gente não vai conseguir seguir, né, nesses pontos que são mais debilitados, e sim aqueles que a gente consegue melhorar mais, é mais fácil. E a gente fala desse mundo VUCA, né? A gente tem falado bastante, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, e que a gente está vivendo hoje, né? Então, realmente, o Uhum. quanto que a gente dessas experiências, né? Que, como você bem disse, não, a carreira não é nada, não é mais linear como antes, e hoje são experiências. Então, são experiências que a gente vai vivenciando, a gente vai entendendo ali o que tem de pontos bons e ruins. Por isso que eu acho que também o autoconhecimento é muito importante neste momento. Não nesse só, né, mas na carreira, pensando em carreira, quanto mais você se conhece, mais pontos aí você vai identificar. Então, aproveitar essa experiência, por mais que tenha momentos bons, momentos ruins, o quanto que você vai se conhecer, né, disto. O quanto que você também vai perceber da experiência, e entender também do mercado, o que você precisa, né, para que você alcance um outro nível, um outro ponto aí de desenvolvimento, né? Então, acho que esses momentos eles vêm para contribuir, né, para o nosso desenvolvimento, tanto, né, com partes ruins, né, negativas, difíceis, de ansiedade, de medo, de receios, mas por um outro lado, olhando essa situação, o que eu posso fazer de melhor, né, neste momento? Então, quanto eu reservo um tempo para pensar sobre a minha carreira, a minha jornada profissional. E eu acho que um Uhum. ponto até interessante que a gente sempre fala bastante que é bem conhecido, que é a Maslow, né? A teoria de Maslow, onde a gente voltou neste momento para um primeiro Uhum. nível, né? Que é fisiologia, segurança, né? Onde a gente está buscando respirar, que a gente está pensando na comida, né? Uhum. Então a gente se identifica nessa pirâmide voltando, porque quando a gente pensa em desenvolvimento, em satisfação, a gente precisa ir passando esses níveis, né? E a gente voltou um pouquinho, então, realmente, como fica mais difícil, de repente, você pensar no seu desenvolvimento, quando você tem que pensar se você vai na sua comida, na sua respiração, na questão da sua segurança, né? No trabalho, Uhum. também isso tem impacto. Mas o quanto você percebe onde você está e você se identifica e você busca aprender com essa situação, então você vai construindo experiências que vão enriquecer essa sua jornada profissional, essa sua carreira, e traçar e aproveitar também, acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois, essas oportunidades para o desenvolvimento, né? Para o seu desenvolvimento Uhum. aí neste momento.
tá? Exatamente. E pensando nessa pirâmide, a gente está no momento em que muita gente vai pensar só em se assegurar no emprego, né? Ninguém mais está pensando em ser promovido, em pedir um aumento, né? Pode ser que esse momento tenha acontecido no ano passado, mas nestes meses agora é bastante inviável. Sim. O quanto que a gente está pensando, né, sobre os próximos passos e se segurando, porque você está entendendo o mercado, você está se percebendo naquela situação, se identificando, né, nesse momento. Bom, eu acho que um outro ponto que eu queria trazer também, né, eu acho que eu tenho lido muito sobre a situação que a gente está vivenciando hoje, as competências, o que, que vai mudar aí, pensando na questão de jornada profissional. E eu tenho lido, né, e as pessoas têm falado muito no novo normal, né? E que Uhum, no novo normal, que é o que a gente vai viver depois, já começou a viver, né? Eu acho que a palavra deslugarização vai ganhar muita força. E eu achei diferente porque realmente as pessoas agora que estão vivenciando muito do remoto, isso vai ganhar mais espaço, né? uhum. Hoje o home office já está aí, e ele veio para ficar, né? Será que a gente vai seguir esse home office? E que impacto que a gente percebe na jornada, né, profissional, na carreira? O quanto que você Uhum. vê isso? Você acha que o home office vai ficar? Você acha quais são os pontos que vão contribuir aí para a carreira? Muito bem. Eu acho que assim como a gente vai ter o novo normal, a gente está tendo o novo home office também, né? Porque o home office que existia, que já era aplicado por várias empresas, era aquele em que a gente escolhia o dia da semana para ficar em casa, a gente entendia que determinado projeto exigia maior concentração, então a gente decidia também ficar em casa. E agora não, né? Agora é o momento de um home office obrigatório e que mesmo que a gente queira, a gente não consegue, né, estar em outro lugar. A gente não vai mais para o cliente, não vai mais para o próprio escritório. Então, acho que também é um novo home office que chegou com o pacote completo, né? Porque, principalmente para quem tem filhos, né, você tem uma nova jornada, um novo home office. Já não é o mesmo, né? Não, Então, gente, eu é, falo porque é, eu tenho dois filhos, né? Estou com o uhum. marido em casa e realmente é diferente. É diferente, né? É um outro ritmo, é uma outra rotina, que às vezes nem é rotina. Então a gente tem essa deslugarização que eu acho que é um termo muito mais adequado do que falar home office, né? Porque o home office a gente tinha essa escolha, essa flexibilidade que hoje a gente não tem. E, na minha opinião, as empresas que já faziam dessa prática conseguiram, né, passar para esse novo momento de uma forma muito menos traumática, muito mais tranquila, até porque já tinha uma noção maior dos recursos que os funcionários teriam em casa, né, de como que eles conseguiriam se adaptar. Mas mesmo assim, né, foi um processo difícil. E para aquelas empresas que proibiam ou que não entendiam como que poderiam fazer esse trabalho de casa, atualmente tiveram que, né, aprender isso na obrigação. E outro ponto, né, dessa deslugarização, eu acho que vai ser uma tendência cada vez maior, porque quem conseguiu se adaptar já está, né, trabalhando de casa ou de qualquer outro lugar, e é uma questão que eu acho que vai mexer muito no mercado, né? Para que ter um escritório se eu tenho 500 funcionários, um escritório que caibam 500 pessoas, por que não um que caiba 100, por exemplo? Né? Isso vai com certeza causar uma grande mudança no mercado imobiliário nesse sentido, e todo mundo vai rever, né? Um custo de um escritório de 100 é muito menor do que um de 500 e a gente vai perceber essas mudanças. E muita gente que prefere também, né? Se a gente não tinha oportunidade de testar, você não sabe como que é trabalhar de casa, né? Se agora a gente já sabe e tem gente que vai preferir isso, né? Por que não? É. Pessoa, né, existem vários estudos e aí feitos nos Estados Unidos dizendo que realmente promove a maior produtividade quando a pessoa trabalha de casa. Né? Acho que os motivos são bem óbvios, você se desgasta menos com o deslocamento, você tem um ambiente mais confortável, você tem a menor interrupção de pessoas que estão no dia a dia. Então a gente percebe que existe esse efeito, por outro lado também existem perfis de pessoas, né? Tem gente que prefere e gente que não prefere.
Com certeza, e eu acho que exige muita disciplina, né? Acho que como você trouxe, hoje é um home office diferente que a gente está vivenciando. 70% do meu trabalho eu faço home office, então é algo que para mim já faz parte. Porém, esse momento é diferente, né? Como eu falei, eu estou com filhos aqui que estão agora, enquanto a gente está falando, estão lá na live com a professora, né? O marido que está fazendo participando de ligações, de reuniões. Você não tem uma pessoa que ajude, então também tem todo o trabalho da casa. Então é um home office diferente, mas trazendo para o home office, eu acho que ele é muito produtivo, sim. Muito dos pontos que você falou, concordo plenamente. Eu vi um comentário da Sabrina de que também tem a redução, né, de custo das empresas. Então, eu tenho acompanhado várias lives que diretores, presidentes têm falado que realmente o quanto isso vai ter um impacto na questão financeira, né? Porque, como você disse, reduz o espaço, as pessoas estão trabalhando muito bem em casa. Inclusive, vi comentários de diretores, presidentes de banco falando que tinham atividades que eles não imaginavam que fosse funcionar, home office que eles sempre foram até muito resistentes para que tivesse essa mudança, e que hoje eles estão vendo que está tendo resultado, né? E que está sendo positivo, e não vão voltar, e que vai continuar dessa Sim. forma. E tem todo um impacto também ambiental, né? Quando a gente vê o quanto que a gente, só de poluição, de trânsito, enfim, o quanto isso tem reduzido. Então, eu acredito que vem para ficar, sim. Claro que a maioria das pessoas estão aprendendo aí meio na força, mas que vão se organizando, né? Tudo a gente vai organizando e com certeza eu acho que traz muitos pontos positivos para o desenvolvimento aí da carreira, da jornada, os próprios eventos, né? A gente está vendo o que tem de live, o que tem de webinar, o que tem, e o quanto é rico, porque isso a gente consegue contribuir para o nosso desenvolvimento. As próprias lives de música, né? Que a gente vê, vê de casa, estava assistindo esse final de semana de casa, sentado ali, né? No conforto. Então, acho que isso é muito rico também. Exatamente. Um outro ponto que tenho ouvido bastante falar é sobre esse perfil. A gente sempre fala muito de perfil generalista, né? E hoje a gente está falando muito da era dos especialistas, porque a gente está precisando de tantos especialistas, assim, principalmente pensando na saúde, quanto que a gente está usando, né, do conhecimento desses especialistas. E aí eu queria trazer um ponto, né? Porque de todos os processos que eu faço, treinamentos, as pessoas falam, mas entrevista, mas meu perfil é mais especialista, mas eu sou mais generalista e para essa vaga, enfim. Eu acho que como que a gente pode pensar nisso? Será que vai ser a era dos especialistas? A gente está entrando numa era dos especialistas? E como ficam aí os generalistas, né? Então, você acha que a gente está entrando nessa era da confiança? Acho que você travou e voltou rapidinho. Voltou. Eu acho que sempre os dois papéis foram muito importantes, eles são importantes e complementares. Né? A gente costumava ter essa noção de generalista, de pessoas que são importantes para enxergar o todo, essa visão holística. Especialistas sempre foram importantes, eles que vão aprofundar em algum tema, né? E conseguir gerar essas novas soluções, né? Entender o que é que pode ser feito para, por exemplo, na saúde, né? Para a gente conseguir solucionar o que está acontecendo, por exemplo, né? Dizem que sem uma vacina apropriada a gente não vai sair exatamente dessa situação, né? De uma forma tão fácil. Então, o que eu percebo é que a gente precisa sempre dos dois e que nós mesmos podemos ter em diferentes momentos os dois perfis. Pode ser que eu tenha, né, no meu caso, administradora, eu já, por natureza, tenho um perfil mais generalista, mas é claro, se eu quero trabalhar com pessoas, eu vou me especializar em pessoas. Né? Então, a gente vai tendo, sim, que se adaptar, né, ao momento, à situação, ao que é necessário. Né? Se uma empresa cobra que a gente seja especialista, a gente precisa ser, porque é a demanda e a gente precisa correr atrás. Né? Por outro lado, ter sempre essa visão generalista das coisas é relevante. Né? Ok.
Eu acho também que é a questão da relação de confiança. É algo que a gente precisa desenvolver mais, né? Independente de ser generalista ou especialista, o quanto que a gente confia no trabalho desta pessoa e o quanto que ela vai trazer e agregar aí para o nosso resultado, né? Então, como você Uhum. disse, tanto especialista como generalista são importantes, dependendo aí do projeto, da situação, do momento. Então, acho que tem espaço realmente para os dois, né? Tanto o generalista aí quanto o especialista. São pontos Sim, que... essa relação de confiança vai ser mais importante do que rotular uma pessoa, um profissional. É. Inclusive, eu ia até falar um pouco desse ponto de competências, né? De habilidades, porque, segundo o Daniel Goleman, até um post que a gente colocou aí na Virtudes, né? Que ele é autor do best-seller da inteligência emocional, a gente está entrando na nova era, numa nova era, um novo senso de propósito para o trabalho, né? E quais competências comportamentais, quando a gente pensa nessa nova era, vem ganhando destaque? Né? Então, acho que isso tem muito a ver também que a gente acabou de falar da confiança. Eu acho que a confiança é um ponto aí Uhum. que precisa ser desenvolvido mais, porque quando você trabalha com home office, você tem que confiar muito mais na produtividade, no outro, né? Na entrega deste outro. Uhum. Então, quais são as competências, né, Lina, que você acha que vem ganhando destaque? Essa confiança é bem importante, né? Porque no home office tem muita empresa que, quando, né, a gente vê, eu estou em alguns grupos de RH, o pessoal está preocupado em gerenciar as horas de trabalho, como que cada um entrega, sendo que isso sempre foi feito nas empresas, né? A única coisa é que a gente não está mais do lado cobrando pessoalmente, sim cobrando por um e-mail, por uma mensagem. Mas essa relação de confiança, se ela já era boa, ela só se fortalece, né? E eu acho que é um ponto muito importante. Eu acredito que se você já não tinha essa relação de confiança com as pessoas, né, não é indo para casa que você vai criar, né? Fica muito mais difícil, principalmente à distância. Outras competências, né, comportamentais que eu acho que vão surgir, já estão surgindo nesse momento, é principalmente essa questão da resiliência, né? A gente percebe que o mundo lá fora, né, tá com uma situação muito crítica, muito difícil, e mesmo assim a gente precisa, né, se manter mentalmente saudável, a gente precisa ser positivo, a gente precisa, né, ser mais criativo. O que todas as empresas vendiam de produtos e serviços já não servem mais em vários sentidos. E eu acho que as pessoas estão criando esses novos significados, né? Muita gente revendo essas questões de consumo, revendo as relações entre pessoas, revendo, né, várias questões. E, e aí também outras competências que a gente tem visto, né? Paciência é uma delas, né? Se você não tinha paciência, agora é muito necessário que você tenha com seus familiares, né? O modo de como a gente se cuida também, né? O cuidado com outras pessoas, que eu acho que isso nem sempre era tão claro ou natural, né? Quando a gente sai para a rua, a gente já não sai mais do mesmo jeito que saía antes, né? A gente vai tentar respeitar outras pessoas, até pela distância que é necessária. Então, acho que são, né, essas que a gente vai criando. E eu acho que tem um outro ponto também, que é a agilidade da aprendizagem, né? É um tema Uhum, que a gente fala muito lá na Virtudes, que é o quanto que as pessoas estão ganhando, né, agilidade, aprendendo cada vez mais. O exemplo home office. E quanto que as pessoas estavam preparadas, né, para essa tecnologia. Tanto empresas como também as próprias as próprias escolas, né? Eu vejo quando eu preciso ajudar os meus filhos, quando eu ajudo eles. Então, quanto que as escolas, as pessoas estão preparadas e quanto estão aprendendo, né? A agilidade de aprendizagem, que é um ponto importante. Então, quanto que, falando de carreira, você está identificando essas oportunidades, essas experiências, que talvez, como eu falei no começo, são boas ou ruins, mas o quanto que está contribuindo para eu aprender mais, né? O que que eu estou tirando de produtivo e o quanto que eu vou usar isso em próximas experiências que eu venho a ter que vão agilizar esse processo. Então, uhum. acho que o quanto mais a gente está ganhando agilidade em aprender, seja tecnologia ou seja outras formas aí de trabalho, o quanto isso vai ganhando mais
é uma competência importante para as pessoas. Uhum. A autogestão. A gente costuma dizer que o coronavírus acelerou a transformação digital, né? Então, Acelerou. acelerou vários processos nas empresas e na vida das pessoas. Sim. E eu acho que é a questão da autogestão também, né? Quanto que agora as pessoas precisam mais de disciplina, né? Fazer gestão do seu conhecimento, do seu desenvolvimento. Então, acho que eu acrescentaria isto, além do outro ponto que eu acho que para os líderes é a liderança de influência, liderar por influência, né? Porque quando você fica distante, o quanto que você está interferindo, liderando aí, influenciando as pessoas para que tenham esse resultado. Uhum. Ok? Eu vi que tem um comentário aí, aprender sobre acolhimento, né? Tem um outro Uhum. ponto aqui também da Edileuza. Primeiro, saber fazer a gestão das emoções. Segundo, ser humilde e ter consciência de que precisa do outro, não ter vergonha de buscar ajuda. Com certeza, a gente precisa. Exatamente. Obrigada, Edileuza Edivaldo. Bom, e eu acho que a gente já falou um pouquinho, mas pensando se tem algum outro ponto, quando a gente fala tanto de líder, né, quanto equipe, quais são aí os desafios, né? Além de competências, quais os desafios que você tem visto, né? Vivenciado aí de líderes e das próprias pessoas da equipe? Uhum. Eu já participei de algumas pesquisas que investigavam isso, só que não era para esse contexto, era para alguns anos atrás. E o que os meus alunos, né, que pesquisaram esse assunto em algumas empresas farmacêuticas, concluíram era que os principais pontos, né, mais difíceis era justamente a comunicação com a equipe e também a percepção que a pessoa tinha sobre a avaliação de desempenho, né? Então, eles entendiam que quem ficava longe de casa não era tão bem avaliado quanto quem costumava ir ao escritório todos os dias. Se a gente for pensar, né, nessa comparação, hoje em dia a gente não vai ter mais essa diferença das equipes que ficam no escritório das equipes que ficam em casa, já que todos ficam em casa, né? Mas a questão da comunicação é ainda mais relevante, né? Se um gestor já não se comunicava bem presencialmente, agora é muito mais difícil, né? Quando a gente olha as teorias de comunicação, a gente sabe que pouco mais de 20% é realmente a mensagem, o conteúdo que é passado, né? A grande parte de uma comunicação ela é feita pelo não verbal e também pelo tom que a pessoa utiliza na sua comunicação, tom da escrita, tom da fala. E se um gestor não consegue se utilizar bem, tanto das palavras quanto do jeito de falar, né, do jeito de se expressar, ele pode ter bastante problema, né? Então, essa comunicação é sempre essencial e nesses momentos de distanciamento ainda mais, né? Como que ele vai se aproximar. Eu acho que também, né, falando desse aspecto, é sempre importante se adaptar ao outro, né? A linguagem que o outro vai entender melhor, ao jeito que o outro vai receber melhor, até mesmo ao tipo de comunicação. Tem gente que prefere e-mail, tem gente que prefere um áudio do WhatsApp, tem gente que prefere, né, uma ligação por um meio formal da empresa. Então, isso pode variar bastante, né? E isso também vai de novo à confiança, né? Como que o funcionário entende que ele é importante e que vai também contribuir na mesma moeda, né? Vai fazer a sua parte. Ter que entender muito mais o perfil da equipe, né? A forma que você vai se comunicar com um, com o outro, para que a resposta, né, para que o conteúdo seja entendido aí. Então, entender, conhecer mais a equipe, a forma que motiva, a forma que entende, eu acho que é um grande desafio, né? E eu acho que tem no primeiro momento, acho que um equilíbrio, né, emocional, né, até que foi comentado, eu acho que isso é muito importante. Porque Uhum, primeiro ele tem que se conhecer, se entender neste momento, né? E aí, a partir disso, sim, é a forma que ele vai lidar com essa equipe, sabendo que terão desafios, as pessoas também estão se adaptando, o pessoal da equipe está se adaptando. Então, quanto perceber isto, né? Então, quanto esse equilíbrio emocional, esse autoconhecimento, esse confiar no outro que é extremamente importante, porque a partir dessa confiança vai delegando,
né? E aí vai funcionando melhor essa dinâmica, né, da equipe. E aí você vai liderando pela confiança, né, pela influência, à distância. Então, acho que são desafios aí que tem bastante os líderes e tem a equipe também, né? O quanto que as Uhum, pessoas têm também de entender a situação, de entender o quanto que pode contribuir, o quanto tem que ter da disciplina e da entrega, né? Porque não só porque eu estou em casa eu não tenho que entregar, eu tenho que entregar, eu tenho metas uhum, para alcançar, né? Eu tenho questões para falar com o meu líder, então não é um momento de oba-oba, né? É um momento mesmo de continuar entregando, mas num cenário diferente, talvez neste momento um pouco mais difícil, mas que você tem que continuar entregando, né? O uhum, resultado e não acabar relaxando neste momento, porque está em casa, porque tem a família, né? Eu digo até para as mulheres que hoje têm um trabalho maior para ser feito, né? Quando a gente pensa nesse lado, com a ajuda do marido também, mas o quanto que você tem que continuar entregando, né? E buscando formas e oportunidades de entrega. Ok. uhum. E Pois Lina, é. e Lina, eu li um artigo seu no LinkedIn, né, que eu até comentei, que eu gostei bastante. Eu recomendo para vocês lerem também, que é uma reflexão sobre treinamento e desenvolvimento, se eles levam à perfeição. E lá você fala um pouco sobre como as pessoas podem aproveitar para ampliar o conhecimento. Queria que você falasse aí um pouquinho sobre esse seu texto e deixasse aí algumas dicas, alguns pontos que você recomenda aí de carreira, já que a gente está vivendo com tantas lives, webinars, livros para ler, então a gente tem aí, tá tudo muito mais fácil para a gente acessar. Uhum. Eu queria comentar rapidinho de uma coisa que eu lembrei, né, sobre outra questão e eu já emendo com essa. Eu estava lendo que agora semana passada que existe uma estimativa de que 1/3 das pessoas do mundo vão ter algum problema de saúde mental por causa da pandemia, ou seja, já passaram ou vão passar por isso ainda, né? Então, é um número muito grande. Se a gente considerar que atualmente não, né? No cenário anterior, mais ou menos 10% tinha algum problema de saúde mental, isso aumentar para 1/3 é bem grande, né? Então, existe também essa importância de o gestor conhecer as pessoas, perguntar realmente se está bem, porque exigir a mesma produtividade e a pessoa não ter, né, essa capacidade, ela não vai conseguir. Assim também como se ela, né, se ela não estiver bem o suficiente, ela não vai conseguir se preocupar tanto com o seu desenvolvimento. Né? Eu não estou bem, eu vou ficar procurando fazer um monte de curso, né? Não vai dar certo. Então, desde que você esteja, né, disponível, disposto, né, você vai conseguir procurar, né, algumas novas possibilidades de se desenvolver e estudar alguma coisa diferente. E hoje em dia, eu acho que conteúdo não falta, conhecimento não falta, né? Eram recursos limitantes do passado e que hoje em dia a gente tem até demais. A gente tem essa abundância de lives, de webinars, de vídeos, de YouTube. E o que fazer, né? A gente tem tanta plataforma por aí, pagas, gratuitas. O que eu sugeriria, né? Você escolher algo que seja relevante, né, para o seu trabalho, mas algo que também você goste, né? E às vezes a gente pode até escolher uma coisa que não seja relevante para o trabalho, mas se a gente estuda, se a gente se dedica, a gente vai conseguir, né, criar novas competências. Talvez não sejam competências diretas, mas são competências indiretas, né, que a gente consegue gerar, aprender algo novo e que isso vai servir para alguma coisa, né? Eu acho que eu costumo muito relacionar isso com idiomas, por exemplo. Se a gente quer aprender um novo idioma, o dia que isso for exigido, por exemplo, da nossa empresa, a gente não vai conseguir aprender tão rápido, né? A gente vai ter precisado de 2, 3 anos, pelo menos, para aprender muito bem o idioma. E aí, na hora que surge, por exemplo, uma vaga de expatriação, você não vai conseguir justificar, me dá 3 anos que eu vou, né? Você precisa ir no mês seguinte. E assim como com qualquer outra competência, né? Se a gente tem, por exemplo, né, se eu começo a estudar programação, alguma linguagem, eu vou aprendendo, eu estou ali alguns meses aprendendo, e quando for realmente necessário, né, pode ser que isso seja cobrado. Então, a gente também se antecipar
ao que pode ser, né, cobrado, ao que pode ser importante e que a gente também vai ter prazer em estudar, né? Acho que a gente precisa combinar essas coisas todas. Com certeza, né? Uma grande vantagem é que muito disso tudo é gratuito ou quase gratuito, né? Os cursos online não são caros, não é um preço de um curso presencial, né, em faculdade, então acho que é uma grande vantagem. Legal, Lina, eu concordo. Eu acho que a pessoa tem que entender o momento dela, buscar o que, que ela quer, né, para a carreira, aproveitar essa oportunidade, que realmente tem vários cursos aí gratuitos para o seu desenvolvimento, pensando, né, no que ela tem de metas, do que ela busca, e aproveitar, e claro, né, como a gente tem várias fontes aí de informação, o que faz mais sentido, que você acredita que vai potencializar aí o seu conhecimento, e aí organizar, né, eu acho que nesse momento mais conturbado que a gente está vivendo, mas eu brinco, às vezes eu quero ouvir alguma live, eu ponho meu fone, vou lá e lavo a louça e passo, né? E Uhum. a gente vai contribuindo para o desenvolvimento. Então, acho que é importante, por mais nesse momento difícil que a gente está vivendo, o quanto que a gente sabe, o que a gente quer e aproveitar essa oportunidade de se desenvolver. Eu quero até, neste momento, aproveitar para falar que a Virtudes, a gente está identificando aí o quanto que as entrevistas online, elas têm crescido bastante, né? E é uma forma que vai crescer mais de entrevista. A gente faz muito processo online de entrevista, então, nesse período até meados de maio, a gente vai disponibilizar gratuitamente esse serviço, onde a gente vai treinar as pessoas para essas entrevistas online com direito ao feedback. Vou até depois divulgar, a gente vai divulgar no Instagram, no LinkedIn, enfim. Então, a cada semana, a gente vai liberar 20 pessoas para participar dessas entrevistas online. É uma forma da gente contribuir com as pessoas neste momento aí de adaptação. Então, é uma entrevista, a gente vai simular uma entrevista e a gente vai dar o feedback dessa entrevista online. Então, pode ser por WhatsApp, pode ser a forma que a pessoa tiver acesso, mas exatamente para treinar, porque é uma forma aí que vem crescendo bastante, a gente tem lido, e como a gente tem esse expertise, é uma forma da gente se comprometer e contribuir para o desenvolvimento das pessoas, né? Então, aí mais um serviço que dá para quem, olha, eu quero treinar um processo de entrevista online, eu nunca fiz, né? Então eu quero me preparar, aproveita essa oportunidade aí que a gente está disponibilizando para 20 pessoas por semana até o meio aí de maio, tá? Então é uma forma da gente contribuir também. Muito legal, parabéns pela iniciativa. É uma forma da gente contribuir, né, Uhum, com o nosso know-how aí para que as pessoas fiquem mais preparadas, porque parece que uhum. a gente mesmo, né, no momento que você vai fazer uma live, o quanto que você vai se preparar? Então, acho que é uma forma de ajudar as pessoas neste momento para se adaptar. Lina, acho que esses são uns pontos para que a gente abordou. Não sei se vocês tiverem Uhum. alguma outra pergunta, quiserem compartilhar nos comentários. Eu queria fazer uma última pergunta aí para a Lina. Não sei, Lina, também se tiver algum outro ponto que você queira comentar, mas a gente até falou do título, né, do seu cargo. Eu queria que você Uhum. contasse um pouquinho, porque eu acho que hoje, pensando em carreira, como você disse, então hoje a gente tem cargos, atividades que futuramente não, o ano que vem talvez não tenham mais, né? Então, Uhum. conta um pouquinho para a gente sobre isso. E eu acho que tem um outro ponto também que você queria comentar, né? Tá bom, Que eu achei tá bem legal. interessante. Para a gente. É, o meu cargo, por exemplo, ele é cientista de dados, né, algo novo, e é um cargo que o mercado tem cobrado bastante, tem procurado. E se a gente for pensar, ninguém é formado em ciência de dados, né? Até porque é um curso que ainda não existe, mas ele é exigido, né? Por quê? Porque a gente vê esse monte de dados por aí e alguém tem que fazer alguma coisa com eles. E aí o que é curioso, que geralmente, né, alguém que é de analytics, geralmente são equipes que são formadas por estatísticos, por matemáticos, por pessoas de negócios, dependendo da área específica com que ele for lidar os dados.
e programadores, ou seja, o pessoal das ciências da computação. Então, o perfil de um cientista de dados é quem tem um pouquinho disso tudo, né? No meu caso, eu sou administradora que gosta de estatística, que estudou estatística, né? Mas eu não tenho a parte de programação, então eu sempre peço ajuda para os programadores da empresa. Eu tenho tentado também, né, aprender um pouco, não é fácil, acho que depois, não sei se é a idade ou se é a minha cabeça, né? Mas não é fácil. E eu acho isso curioso, porque assim, quem imaginou que um dia alguém, né, seria exigido disso? Eu gosto muito de uma pesquisa, né, da Dell Technologies que diz que em 2030, 85% dos trabalhos não são os que existem hoje. Né? Isso quer dizer que a gente não sabe o que vai fazer no futuro, até porque, né, não está previsto, né, não está determinado ainda. E essa é a dinâmica da carreira, né? São várias competências. Quando a gente pergunta, né, tem uma pesquisa que eu gosto muito também, né? Perguntaram, isso já faz uns 4, 5 anos, perguntaram para a população de forma geral se os pais conseguiriam dizer o que o filho faz, né? Que era próprio entrevistado. E mais da metade disse que não. Né? E não é porque eles não conversam com os pais, é porque o trabalho deles é tão diferente do que os pais já viveram antes que eles não conseguem nem descrever o que o próprio filho faz. Né? Isso é uma questão, né, que a gente percebe que pode ser que em 2030 100% dos pais não saibam o que o filho faz. Né? Então, e não por falta de conhecimento. E o que eu vejo nisso, né, está muito relacionado com a minha tese de doutorado, em que eu pesquisei carreiras, né, carreiras de atletas de alto rendimento, e eu percebi que eles têm vários ciclos bem curtos, né, ciclos que costumam ser os ciclos olímpicos de 4 em 4 anos, em que eles se preparam para uma grande performance e aí entregam. Então, geralmente são 3 ciclos grandes que eles vivem e depois outros campeonatos menores, mas os profissionais do dia a dia também, né? Vão começar a passar por esses ciclos variados, em que a gente tinha, né, segundo a Companhia de Talentos, carreiras de 30 anos com habilidades que duravam 30 anos, e agora a gente tem carreiras de 60 anos com habilidades que duram 5. Né? Então, a gente vai ter que se renovar, vai ter que se atualizar, estudar bastante, não importa a forma, pode ser sentado numa sala de aula, ou pode ser assistindo lives no LinkedIn, né? Então, é bastante imprevisível. Com certeza, né? Então a gente tem que estar preparado aí, buscar entender o que a gente quer, buscar formas, né? Eu acho que agora tem mais formas aí da gente buscar esse desenvolvimento, a gente está preparado, sempre olhando o que o mercado busca, né? Como está o mercado para a gente se adaptar, para a gente se desenvolver. Hoje a gente tem várias formas, né? Falando sobre o tema carreira, tem a própria, como você falou, a Companhia de Talentos está fazendo um evento muito legal sobre carreira, que também recomendo ver, que eu acho que contribui aí para o desenvolvimento também. Então tem várias formas aí. Então, quem está interessado, né, em se desenvolver tem formas, e sempre importante de pensar, né, na sua carreira, na sua jornada, qual o próximo passo, o que eu posso fazer, né, o quanto isso está contribuindo, qual a minha forma de me desenvolver, né, o autoconhecimento são pontos importantes. Bom, a Uhum. gente chega aí ao fim da nossa live, né, Lina, agradeço novamente, né, o quanto você contribuiu com os dados, com a sua experiência. Obrigada às pessoas que participaram também. Depois, quem tiver alguma dúvida, algum ponto, queira enviar para a gente no inbox também, né, Lina? A gente responde Sim. depois. Bom? Uhum. Tá bom, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada e adorei estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Um ótimo dia para vocês. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.